Esse é um destaque importante da economia. A inflação medida pelo IPCA acelera em maio e fica acima das expectativas. Repórter Rodrigo Viga. A inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, acelerou na passagem de abril para maio deste ano. Foi o primeiro índice de inflação do Instituto que captou mais intensamente os efeitos e impactos da tragédia da chuva no Rio Grande do Sul. O IPCA subiu para 0,46%, agora no mês de maio, contra 0,38% em abril. Uma taxa que, inclusive, veio acima das previsões de mercado. Os analistas apostavam em IPCA, agora em maio, de 0,42%. Entre abril e maio desse ano, dois grupos se destacaram. Foram os que mais aceleraram. Habitação, por conta de energia, taxa de água e esgoto, entre outros itens, e também transportes. Elevação em passagens aéreas, táxi e combustíveis de uma maneira geral. O presidente do Corecon de São Paulo, Pedro Afonso Almeida, afirma que essa aceleração do IPCA, agora no mês de maio, já era aguardada e esperada, inclusive por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, os acontecimentos do sul do país também acabam refletindo no IPCA nacional. Por exemplo, Porto Alegre, em maio, teve uma inflação medida pelo IPCA da ordem de 2,63%. Muito provavelmente, o índice de junho seja menor, o índice de agosto menor, e só em setembro é que nós talvez tenhamos algum reflexo inflacionário mais alto, como tivemos no ano passado. Outro especialista, Jefferson Latos, estrategista-chefe da Latos, avalia aqui na Jovem Pan essa aceleração do IPCA no mês de maio. O Rio Grande do Sul foi o estado que mais puxou a parte de saúde para cima, leguminosas também, cebola subiu, dentre outros itens. Isso chama bastante atenção e isso só reforça a questão de desancoragem de expectativas por parte do Banco Central Brasileiro e fazendo com que fique muito inviável, nesse momento, um corte de juros no Brasil, né, o que tende a continuar pressionando a curva de juros e tende a continuar pressionando o dólar. No ano, o IPCA, a inflação oficial do país, está em 2,27% e ao longo dos últimos 12 meses em 3,93%. Do Rio, Rodrigo Viga. Pois é, mais uma vez o sinal de alerta da inflação está aceso com a divulgação do IPCA e a nossa convidada agora é economista, especialista em mercado de capitais, Ariane Benedito. Tudo bem, Ariane? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Agora, a dúvida é a seguinte, Ariane, os alimentos tiveram, claro, que um peso primordial nesse índice que foi divulgado nessa terça-feira, mas, afinal, os impactos do Sul já são visíveis nesse índice ou isso pode aparecer ao longo dos próximos meses? Thiago, eu acredito que mais ao longo dos próximos meses, né? A gente está vendo os primeiros impactos ali inflacionários devido ao evento, mais concentrado no índice de inflação ao produtor. E parte dessa inflação ao produtor, ela é repassada para o IPCA. Então, para os próximos meses, a gente vai começar a ver um impacto um pouco maior desse repasso, ali in natura, industrializados, dentro desse consumo de bens finais, né? O que nós tivemos de destaque para o IPCA, que veio acima das expectativas, ficou um questionamento sobre os grupos de produtos e serviços subjacentes, né? Quando a gente exclui os choques, por exemplo, passagens aéreas, que também já era esperado, quando a gente olha para esses grupos, né, para os núcleos, tiveram uma aceleração pontual, que eu acho que não é tão preocupante assim. Acho que deve ter uma dissipação desses choques que nós tivemos na leitura do mês de maio para frente, e aí sim, fica mais claro para a gente poder entender quais serão os itens que vai apresentar maior impacto por parte do evento do Rio Grande do Sul, somado também à continuidade do grupo de alimentos, da alimentação e bebidas, principalmente a domicílio, como a gente viu, batata inglesa, leite, né, itens importantes, e esse aumento, né, essa continuidade, na verdade, de pressão inflacionária nesse grupo, ele está vindo pelo aumento, pelo crescimento da renda média da família, né, a renda média do agregado
familiar, né, que é observado ali, chamado pela economia, onde a gente observa esse crescimento lá dentro do indicador de mercado de trabalho, né? Essa dificuldade de desacelerar a economia, de uma expectativa de crescimento maior, somado, né, ainda os requisitos da mudança estrutural pós-pandemia, que está causando esse choque de aumento de renda e, consequentemente, isso reflete ainda mais, principalmente nesse grupo específico, que é o grupo de alimentação e bebida. Então, a gente ainda vai continuar vendo um pouquinho dessa característica inflacionária para frente. Agora, isso preocupa a meta de inflação, preocupa também o próprio Banco Central, que pode acabar cortando menos ainda a taxa básica de juros. Quais devem ser os efeitos? Porque a gente sabe que nesse segundo semestre, o segundo semestre é sempre um pouco mais aquecido, né? E aí, claro, a pressão inflacionária e tem o próprio dólar, né? O dólar fechou já 5,36, apesar da estabilidade. Outras questões, além do cenário de inflação, que está levando esse câmbio um pouco mais alto, a mudança da condução de política monetária, né, juros por parte do Banco Central. Porque a inflação ela é observada para a tomada de decisão de juros em duas partes, digamos assim, né? A inflação real que a gente está vendo hoje, a contaminação dela para os horizontes relevantes, mas a desancoragem das expectativas, que é esse ponto que o Banco Central vem batendo bastante, né, sobre a necessidade de maior cautela sobre essa parcela da inflação, que é ditada ali pelos mercados, né? E a gente continua vendo nos relatórios de expectativas essa inflação abrindo, né, subindo para os anos mais longos, para os períodos mais longos. Isso é muito preocupante para o Banco Central, porque pela teoria macroeconômica, quando a gente tem essa condição de desancoragem, é necessário que o Banco Central venha com o pé no freio de uma vez. Ele não pode flertar com essa desancoragem acima do que porque ele não consegue controlar. Então, ele tem que ser mais efetivo na parcela que ele consegue controlar. E aí, a gente vendo a inflação real ainda continuando o seu ciclo de desaceleração mais contido, dado essa questão de uma expectativa maior de crescimento, a quebra da produção do Rio Grande do Sul, que é um evento de choque pontual e que depois pode causar uma aceleração de atividade e, consequentemente, impactar a inflação, levou praticamente a média do mercado subir a expectativa de inflação para esse ano. Tá? A maioria, né, pode dizer assim, que todo mundo está trabalhando agora com uma expectativa de 4% acima para a inflação desse ano, bem acima do projetado do início do ano, Thiago. Olha, Anis, só para a gente fechar, claro que a gente faz uma análise técnica aqui, essa polêmica que surgiu com a importação do arroz. Era realmente necessário que houvesse essa importação para baratear os preços ou para que os preços não aumentassem de forma considerável? Mas é claro que os produtores do Sul, principalmente, estão descontentes com isso. Qual é a leitura técnica que a gente pode fazer disso? Olha, Thiago, ficou muito polêmico, né, essa discussão, porque ela tem um teor político muito maior do que econômico. Tá? Obviamente, o arroz foi o principal item preocupante, dado o tamanho da representatividade que o Rio Grande do Sul tem com esse item, né? Mas os primeiros números que a gente tem para trabalhar é que 84% dessa safra já tinha sido colhida e estava estocada para ser entregue, né? Para ser distribuído à economia brasileira. A dúvida ficou como chegaria esses 84%, dada a problemática de logística, né, de comercialização e a expectativa, a inflação de expectativa inicialmente, que ia dar um choque em preços, né? Ou seja, a resolução que deveria ter acabado num diálogo, né, entre o governo e o nosso setor, os representantes do setor de agro, não foi feito no sentido de sentar à mesa e vamos discutir o assunto. Simplesmente o governo saiu à frente, né, para tomar o problema como deixa que eu resolvo, sem números claros e atrapalhando, digamos assim, a nossa concorrência interna aqui, dada, né, a problemática econômica. Isso foi a forma que incomodou. Além disso, o histórico ruim do governo atual, com licitação, leilão, deu uma desconfiança e agora vamos esperar ali o que vem pela frente com a CPI do arroz, qual vai ser a tramitação lá, para a gente realmente entender se a gente está vendo o passado nesse assunto, né, o passado ruim, ou se de fato a gente vai conseguir seguir para, se necessário, se for realmente
concluído que haverá necessidade de importação, vai ser feito da forma correta. Então, de fato, para frente, um assunto bem polêmico para a gente discutir, Thiago. Ariane Benedito, que é economista e especialista em mercado de capitais, como sempre, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan e bom descanso, até a próxima. Eu que agradeço, bom descanso a todos.